Boa noite para todos que estão presentes aqui e os que estão em casa. Eu vim trazer uma palavra hoje, e o tema da palavra que eu vim trazer para os irmãos nessa noite é uma coisa que a Duda acabou de complementar na música, que nós devemos confiar em Deus e que quando nós fazemos isso há uma transformação em nossa vida. Se você quer viver algo novo em sua vida, você precisa se entregar a Deus, de verdade. E eu passei esses dias pensando em situações em que nós criamos, em momentos em nossa vida em que nós passamos e acabamos pensando o contrário disso, acabamos querendo tomar a conta da situação. E eu busquei e encontrei em Filipenses, capítulo 4, versículo 14, do versículo 11 ao 12, que diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Então Paulo foi um homem da Bíblia. Paulo foi um homem que se entregou a Deus. Paulo confiou em Deus aonde ele iria dormir. Paulo confiou em Deus aonde ele iria comer. Paulo confiou em Deus como ele seria tratado nos lugares em que ele fosse. E Paulo simplesmente se entregou ao Senhor e viveu algo novo. E a jornada de Paulo nos mostra que isso não é uma coisa fácil, que nós não vamos simplesmente viver rosas, que nós não vamos viver maravilhas apenas com Cristo, mas passamos também por lutas e dificuldades. E Paulo tinha algo que todo cristão deveria ter: um propósito, uma vida com um propósito. O propósito de Paulo era levar o evangelho a todas as pessoas. E quando Paulo fazia isso, ele não estava se importando com como ele chegaria lá, como ele faria quando estivesse lá. Ele não planejava, ele simplesmente caminhava. Ele não construía com as suas próprias mãos, ele confiava nas mãos de Cristo. E quando fazemos o mesmo, nós nos entregamos a Deus da forma como Paulo se entregou, estamos sujeitos a viver algo novo em nossas vidas, algo diferente. E em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, por que duvidar? Para que ter medo e querer construir algo com as nossas próprias mãos, se nós temos um Deus que quer coisas tão maravilhosas para as nossas vidas? E quando nós buscamos nos entregar a Deus, devemos sempre lembrar de pedir a Deus que Ele venha nos trazer um terremoto às nossas vidas, para que o que não seja estável caia, mas o que seja firme da vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. E se entregar ao Senhor é receber poder, como diz em Lucas 10, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: escutem, eu dei poder para vocês pisarem cobras e escorpiões, e sem sofrer mal nenhum, vencer a força dos seus inimigos. Se entregar a Cristo é ter coragem, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito de Deus nos enche de poder, amor e nos torna prudentes. E se entregar ao Senhor também é ter paz, como está escrito em João 14, versículo 27, que diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Então, o Senhor, Ele nos prepara, Ele nos capacita para situações a quais nós vamos ter que enfrentar um dia. Um cristão que se entrega ao Senhor e vive uma vida com propósito, ele está sujeito a passar por tudo, vai passar com qualquer situação. E o Senhor, Ele nos dá essa fortaleza. Quem se entrega ao Senhor, entrega seus caminhos, os seus medos, também está sujeito a passar também está sujeito a ter ousadia, como diz em 1 Tiago
como diz em 1 Tiago, perdão, sabedoria, como diz em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, por que tememos? Por que construir com as nossas próprias mãos se temos tudo pronto? E a única coisa que nós devemos fazer é nos entregar, abrir o nosso coração, confiar, não planejar e nos frustrarmos, porque nós somos homens, não conseguimos. Quem se entrega ao Senhor também está sujeito a ter ousadia, como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ousadia. Nós temos coragem, nós temos força contra as maldades e iniquidades que nos estão a nos perseguir. E por mais complicado e difícil que esteja a situação, se entregar a Deus ainda é a melhor solução. Dedicamos muito do nosso tempo com coisas que não vão nos presentear, com coisas que não nos vão trazer coisas boas. Nós nos preocupamos com a situação econômica, nós nos preocupamos com várias coisas. Por exemplo, o irmão não me deu paz do Senhor. E nós ficamos remoendo aquilo na nossa cabeça. E o que aquilo vai trazer para você? Nada. O medo, nós nos remoemos de medo. E o que aquilo vai trazer para você? Nada. Quando você gasta o seu tempo, você está comprando algo com ele. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, diz assim: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla as pessoas sábias e honestas. Fazem até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro. Mas isso não faz diferença. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. E quando estamos aqui, na igreja, ou estamos em nossas casas assistindo o culto, estamos investindo o nosso tempo. Estamos ouvindo canções, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos adorando a Deus, estamos criando intimidade com Cristo. É um tempo muito bem investido. É um tempo em que você vai praticar, quem está presente em comunhão, quem não está presente vai praticar intimidade com Cristo. Então, aonde você está investindo o seu tempo? Quando você se exercita, ter uma boa alimentação, você está comprando saúde. Você está comprando mais anos de vida. Porque quem se cuida bem, vive mais. Agora, quando criamos na nossa cabeça tristeza, ansiedade, ciúmes, medo, inveja, o que isso vai nos trazer? O que estamos comprando com esse tempo que nós estamos investindo com essas preocupações? Nada. Estamos comprando doenças. Estamos comprando momentos mais dolorosos do que eles necessitam ser. Se entregar a Deus é um processo necessário. E começa aos poucos. Mas nunca desista de se entregar por completo a Deus. Nunca desista de dobrar os seus joelhos e falar para Deus: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero que o Senhor venha e estabeleça na minha vida coisas que são estáveis. Eu quero que o Senhor chacoalhe a minha vida. Que aquela amizade que não é estável ceda. Que aquele trabalho que não é estável, Senhor, mas o Senhor tem uma porta maior para mim, ceda. Que aquilo que não é da tua vontade, daquilo que não é do teu querer, ceda. Porque a nossa vida precisa ser feita e guiada pelos passos do Senhor. Devemos ter uma vida com propósito, como Paulo tinha. E em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 8, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre que Deus, em tudo o que fizer, Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Por isso, será como um bom remédio, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, se você está sofrendo,
Então, se a sua vida está difícil, se está tudo na sua vida desmoronando e você não sabe mais o que fazer, entrega nas mãos de Deus. Confia nas mãos de Deus, porque quando você fizer isso, será como um remédio. Como a palavra nos diz, curará nossas feridas, nos trará a solução e nos fará ter mais coragem. Investir o seu tempo em coisas boas, volte seus pensamentos ao reino e entregue as suas dores a Deus. Confiar nele para que assim você possa viver o novo de Deus. Não só Paulo se entregou a Deus para viver o novo. Não só Paulo confiou em Deus, mas muitos homens na Bíblia também confiaram e sofreram também por isso. Porque nós seremos perseguidos. Mas a palavra nos diz que enquanto houver vida, há esperança. Então nós devemos ter esperança em nosso coração. Não importa o quanto o mundo esteja te espremendo nas mãos. Não importa enquanto a ansiedade, a dificuldade e os nãos que você ouça ao seu redor digam que você não vai ser capaz. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que você precisa. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que você quer viver. Peça a Deus que Ele estabeleça coisas fixas na sua vida. Peça que Ele estabeleça coisas estáveis. Pois a vida do cristão, ela é regada por coisas estáveis. Eu já estou finalizando e eu gostaria de dizer mais uma coisa que está escrito, gostaria de rever com os irmãos, mais uma coisa que está escrito em Provérbios. Não se apoiar na sua própria inteligência. Uma coisa que eu fazia, tenho que parar, mas faço muito. Planejar. Eu planejo muito. Cada passo, cada história, cada vírgula, cada frase planejada. E qual é o meu grande erro? Quando chega na hora de executar, Deus muda completamente. Porque não é o meu querer, mas é o querer de Deus através da minha vida. Não é o caminho que eu estou traçando, mas é o caminho que Deus tem traçado para a minha vida. É a história que Deus tem para mim, não a história que eu quero que Deus tenha para mim. Quando eu me entrego a Cristo, quando você se entrega a Cristo, você está se entregando, você está entregando a sua vida inteira. Você está entregando a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua família e tudo que está ao seu redor está sujeito a ser abençoado. Está sujeito a ser moldado e transformado. E assim agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.